Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Vasco de Fernando Diniz, que vem para sua segunda passagem no clube, substituindo o Fábio Carille. O choque de estilo é notório, o Gigante da Colina sai de um técnico com filosofia de jogo altamente conservadora para um que tem as convicções táticas muito definidas, como um cara bastante ofensivo. O time sob o comando do Diniz fez algumas boas partidas, como contra o Melgar na Sul-Americana e contra o Fortaleza em São Januário e São Paulo no Morumbi no Brasileirão. Mas depois da pausa para a Copa do Mundo, o trabalho que se esperava evoluir com o tempo para treinar deu uma estacionada e parece não estar progredindo com a velocidade que se esperava. Vamos entender alguns motivos disso. Então vamos sacar aqui a nossa prancheta e falar do time base do Diniz. Deixa eu só aqui conferir o enquadramento. Acho que tá dando um reflexo ali, mas tá dando para ver, né, galera? Então vamos lá. Time base com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Tietê e Hugo Moura são os dois volantes, Ryan na ponta direita, Felipe Coutinho, o meia centralizado, Nuno Moreira, o ponta esquerda, e Pablo Verratti, o centroavante. Lembrando que esse elenco ainda tem jogadores como os zagueiros Lucas Freitas e Luiz Gustavo, os laterais Pumita Rodrigues pela direita e Vitor Luiz pela esquerda, os volantes Jair, Matheus Carvalho, também chamado de Matheus Cocão, o Sforza e o reforço para a temporada Thiago Mendes, os meias Paulinho e Alex Teixeira, que também joga como segundo atacante, e os atacantes David, Adson, Garré e Lloyd Augusto. Esse time joga no 4-2-3-1, mas mostra os padrões que são tão conhecidos e decantados do dinizismo. Atração para o lado da bola, inversão para o lado oposto e cruzamento como jogada forte. Essa última característica mais do time do Vasco do que do Fernando Diniz propriamente dito. Vamos lá. A saída de bola acontece sempre com os dois zagueiros e um lateral. A ideia é que o lateral que fique de base seja o do lado oposto ao que se pretende sair, nunca o do lado da bola. Então vamos dizer que a gente está fazendo a saída de bola aqui pelo lado esquerdo com o Lucas Piton. O Paulo Henrique vai ficar um pouco mais preso pela direita como esse lateral base, beleza? Na fase de construção, o time compacta 6 jogadores no setor da bola. O lateral que subiu, os dois volantes, o ponta do lado da jogada, o meia Coutinho e o Verratti enfiado entre os zagueiros, sendo opção de passe em profundidade. Então, do lado oposto ficam um lateral, sendo uma alternativa de inversão por baixo, com os zagueiros, no recuo, uma saída mais de pé em pé, e o ponta do lado oposto, que fica como uma opção de inversão longa, por trás da defesa, que protege o lado da bola como alternativa ofensiva. Então, se a gente tem 6 jogadores aqui do Vasco, compactados do lado esquerdo, por exemplo, a defesa vai estar por aqui, protegendo o ponta, vai ser essa opção aqui, de virada de jogo por trás da defesa, para receber a bola nas costas do último defensor horizontalmente falando, ou seja, do lateral do lado oposto do adversário. Já em zonas mais agudas do campo, o time costuma atacar com 4 jogadores os espaços entre lateral e zagueiro do lado da bola. O ponta e o meia ganham companhia do lateral e um dos volantes. O Verratti busca as costas do zagueiro do lado oposto e o ponta na inversão fica atento, gerando amplitude nas costas do lateral, beleza? Mas aqui, como eu disse, se esse ponta aqui ele vai ficar nas costas desse lateral sendo essa opção, então, quando o time está atacando de uma forma mais ofensiva, de uma forma mais avançada, então ficam aqui esses 4 jogadores. Os espaços entre lateral e zagueiro do lado da bola ficam aqui então com o ponta, o centroavante ele fica aqui mais enfiado entre os zagueiros mesmo, aqui fica o Coutinho e o lateral que subiu. Os volantes ficam aqui como opções de recuo ou de recomeço de jogada, ou até mesmo de passes para a gente poder inverter a bola do outro lado, e aí os próprios volantes e todo mundo aqui vai encostar para o lado da jogada. Mas no primeiro momento, esses 4 jogadores aqui é quem ficam fazendo essa pressão em cima da última linha do adversário, com o ponta aqui sempre esperando a possibilidade de uma inversão, beleza? Se esse ponta também for centralizar,
Aí o lateral oposto é quem tem que avançar mais metros e se apresentar como uma alternativa de jogada de inversão, porque se esse ponta tiver um pouco mais aqui, sendo aqui um outro quinto elemento, numa tentativa de inversão quem vai ser acionado é o lateral do outro lado. Especialmente os laterais direitos são frequentemente acionados nesse tipo de jogada. Tanto o Paulo Henrique quanto o Pumita, que inclusive vem sendo titular aí algumas partidas. Ele fez inclusive um gol de cabeça contra o Mirassol, atacando a área desse jeito ao receber um cruzamento do Lucas Piton, né? Ele estava aqui dentro da área para receber esse cruzamento aqui do lado mais fraco, do lado menos ocupado, né, do ataque do Vasco. Isso acontece porque quem joga na ponta direita é o Ryan. E o Ryan é o melhor jogador do Vasco, né, desde que o Diniz assumiu. E outrora ele era um segundo atacante. Ele nunca sempre foi um ponta, né? Ele tem se adaptado bem às funções de ponta, mas é uma das boas notícias aí do clube desde que mudou de treinador. Vocês lembram que, né, ali na reta final do ano passado, ainda com o Rafael Paiva, uma das grandes lacunas do elenco do Vasco eram as pontas, né? Com as lesões do David e do Adson. O Adson até está machucado de novo, o David já voltou. Mas agora as pontas vêm sendo aí uma boa solução aí para o Vasco do time desse ano. Não só o Ryan, como também o Nuno Moreira. Né? Ele foi o melhor jogador aí desses reforços que o Vasco trouxe em 2025. Bom no drible, no 1 contra 1, jogador que é ótimo nessas inversões e também nos chutes cruzados. Nas ausências do Coutinho, ele pode também fazer, inclusive, essa função do 10, né, de meia. E aí o David, o DVD, é quem entra no time na ponta esquerda, beleza? Mas a principal jogada segue sendo o jogo aéreo, o cruzamento, principalmente para o Verratti escorar de cabeça. Apesar do mau momento que ele vem vivendo, não está marcando tantos gols assim, ainda é o artilheiro do Brasil na temporada e certamente o principal jogador do Vasco. Uma das grandes lacunas do elenco do Vasco é não ter um reserva para ele. Então muitas vezes ele tem jogado não só 90 minutos, né, como quando sai ali depois dos 80, 84, 86 minutos. Então tenta se extrair muito do Verratti, mesmo que tenha jogos que ele é pouco acionado, pega pouco na bola, e jogos que pedem para ele sair, né, para outros jogadores mais velozes entrarem no lugar dele. Isso não vem acontecendo. Uma alternativa é o Ryan jogar nessa posição, e aí o outro ponta entrar do outro lado. Pode ser, por exemplo, o próprio David. O time não tem mais o Payet, que rescindiu seu contrato e já deixou o clube. O Payet era um meia, mas podia jogar, né, aberto por uma das pontas também. Então já é uma opção a menos. Outra alternativa que outros técnicos usavam era o Pumita jogando como ponta, né? Com o Paulo Henrique jogando de lateral e o Pumita sendo improvisado nessa posição de ponta. São ali algumas alternativas para colocar um outro atacante mais rápido e enfiado. Mas o Diniz ainda não se rendeu a isso, ele segue deixando o Verratti no time todos os jogos até o final dos jogos, mesmo quando o time precisa de um jogador de mais velocidade ali para contra-atacar, beleza? Mas é claro que o time também apresenta algumas falhas, do contrário não estaria na situação que está dentro do Campeonato Brasileiro. A torcida tem pego muito no pé do João Vitor. Deixa eu voltar todo mundo aqui para as suas posições, que a gente vai falar um pouquinho de defesa agora também, né? João Vitor, que é zagueiro do Vasco, passou de único zagueiro confiável do Vasco no ano passado, quando tinha o Léo Pelé, quando tinha o Maicon, e agora a torcida vem classificando ele como o pior zagueiro do time. Acho que é muito mais por má fase, e a torcida tá tão desgastada com a imagem dele, que é um dos mais antigos aí desse elenco, ele custou muito caro e tá entregando muito pouco, e também a questão fora de campo, né, ele tem dado ali algumas entrevistas problemáticas, alguns torcedores têm chamado ele de debochado, inclusive, do que pelo fato dele ser um zagueiro ruim, de certa forma. Eu acho que ele tem falhado muito e não tem mais clima para ele continuar como titular absoluto da equipe do Vasco, tanto que o Fernando Diniz não tira ele do time, beleza? Isso tem irritado a torcida, que pede a entrada de outros nomes, como Lucas Freitas, como o garoto Luiz Gustavo, que eu gostei muito sempre que eu vi jogar, né? Eu não entendi porque o Luiz Gustavo parou de ter chances na equipe do Vasco. Ele estava formando, inclusive, com o João Vitor, uma boa dupla de zaga, sempre que estava jogando. Outra teimosia, mordi a boca. Outra teimosia, digamos assim, ali, do Fernando Diniz é a substituição padrão, que ele faz todo jogo, que é tirar um zagueiro e recuar um volante quando já está perdendo ou quando precisa de gols para vencer, né? Quase sempre o recuado é o Hugo Moura, é ele quem vem jogar aqui na zaga, e aí o time coloca outro meio-campista ou outro atacante, né? Por quê? Porque aí o Vasco vai passar a jogar mais avançado
com a zaga lá em cima, na altura do meio campo, e ele acha que simplesmente colocando um volante para fazer a função de zagueiro, né, isso vai dar certo e tal, e não tem dado certo, né, porque ele não tem aptidão para jogar como tal. Muita gente, a gente compara com o que ele fazia no Fluminense recuando o André. A gente sabe que a ideia aqui é ter o time tentando manter a posse de bola no campo de ataque, e por isso ter de jogar com zagueiros mais avançados, com a necessidade de serem mais técnicos, mas ao mesmo tempo os zagueiros passam a jogar também mais expostos, né, com mais metros a defender nas suas costas, né, são praticamente 50 metros aqui, né, do meio campo até a linha de fundo. Então controlar essa linha de impedimento, precisar ser mais veloz para jogar de tal maneira, o Hugo Moura não reúne nenhuma dessas virtudes para fazer tal função, por isso que a torcida reclama tanto, né, dessa alternativa aí que o Diniz quase sempre adota nos jogos. E falando um pouco mais de defesa aqui, o Vasco marca num 4-4-2, mantendo o Coutinho ao lado do Verratti, com os pontas aqui alinhados aos volantes, e aquela defesa clássica, né? Quase todo 4-2-3-1, volta defendendo em 4-4-2. Beleza? E uma jogada padrão, um detalhe padrão aqui desse time do Diniz é o seguinte: formar uma falsa linha de 5, né, com o recuo do ponta do lado oposto onde tiver a bola. Então vamos supor que o Vasco está sendo atacado aqui pelo lado direito. O Nuno Moreira, lá na esquerda, ele vai recuar para se transformar quase que num quinto defensor por aqui. Enquanto que os outros jogadores eles vão tender a centralizar um pouco mais, beleza? Isso é para quê? Para defender as possíveis jogadas de inversão que o adversário pode fazer. O Diniz usa muito a inversão nos times dele, então ele pensa a defesa como se estivesse marcando um time que explora os mesmos métodos ofensivos que o dele. Então, se ele enxerga a inversão uma jogada perigosa de ataque para o time dele, também enxerga como uma alternativa muito perigosa do adversário também. Então ele faz esse recuo sempre do ponta do lado oposto e centraliza o ponta no mesmo lado para esse 4-4-2 virar meio que um 5-3-2, principalmente quando o time marca aqui em blocos mais baixos. Mas o time marca em bloco médio, quando é atacado por dentro, né? Um dos zagueiros, inclusive, costuma saltar pressão para dar o bote entre as linhas. Se ele erra o bote e a bola entra aqui no espaço deixado por esse zagueiro, a situação de ataque vira iminente contra o Vasco. É nisso que o João Vitor tem errado bastante, que os outros zagueiros, né, seja lá quem jogue, seja o Maurício Lemos, seja o Lucas Freitas, tem errado bastante, né, nesse bote. E aí quando erra o bote, o passe entra, esse jogador ataca especialmente esse buraco deixado nas costas aí, nesse zagueiro que saltou pressão. Outro ponto fraco do Vasco é quando ele está correndo para trás e sofre contra-ataque. O lateral se manda, demora para voltar, a cobertura não é adequada, isso acaba deixando o time exposto e aberto. Assim, é claro, que o time parece errar mais jogadas individuais, né? Eu vi o Casimiro Miguel, inclusive, grande vascaíno, reclamando que o Vasco é um dos times que mais toma gols por falhas individuais. E isso é uma característica dos times do Diniz, cara. Sempre parece que quem errou foi um jogador só, mas é um erro de mecanismo de jogo, né? Porque se você faz com que o seu lateral, por exemplo, aqui avance muito e ele toma a bola nas costas, parece que quem falhou é o lateral. Mas esse jogador aqui para fazer a cobertura, e esse jogador para fazer a cobertura, e esse mecanismo de você ter um lateral base e fazer a basculação toda por aquele lado que está atacado, isso aqui tudo é uma falha, né, que o Diniz faz. Ele pensa muito os times dele para o ataque, voltados para o ataque, para coragem. Tem esse slogan, né, os times do Diniz, coragem para jogar. Muitas vezes ele se preocupa pouco com a defesa e por isso os times dele tomam gols frequentemente. Às vezes são jogos que o time controla o jogo, finaliza 20, 30 vezes, toma 2, 3 finalizações, acaba perdendo o jogo de 1-0 por conta dessa falha organizacional na parte defensiva, beleza? Eu tô gravando no dia 10 de agosto, tá? Hoje o Vasco vai entrar em campo contra o Atlético Mineiro. Esse vídeo vai sair, lógico, depois que esse jogo aconteceu, mas nesse momento o Vasco tem 2 jogos a menos no Brasileirão, diante de Bahia e de Juventude, ou seja, disputou 16 partidas. O clube tem 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. 18 gols marcados e 23 sofridos. Acabou eliminado da Sul-Americana na repescagem pelo Independiente Del Valle, passou em segundo, né, no seu grupo, teve que jogar contra um terceiro colocado da Libertadores, não conseguiu alcançar as oitavas de final, mas está vivo na Copa do Brasil, onde passou recentemente pelo CSA nas oitavas e disputará as quartas, beleza? Até o momento aqui da gravação do vídeo ainda não temos a confirmação de qual será o adversário do Gigante da Colina, que, lembrando, foi semifinalista no ano passado, ficou entre os 4 melhores e pode repetir a campanha nesse ano. Novamente,
Não é uma temporada de grandes aspirações para o Cruz Maltino. Provavelmente vai brigar pela permanência na Série A. Quem sabe chegar longe aí na Copa do Brasil. O poder de investimento não é dos maiores, né, desde que a SAF foi devolvida ao clube social. E os reforços que vieram não mudaram o time de patamar junto ao estilo de jogo corajoso do seu treinador. Ainda assim, a análise que eu faço é que não é um time titular do Vasco ruim, tá? Claro que tem carências, sobretudo na zaga. Na dupla de volantes tem ali algumas questões, né? A inconstância do Tietê, que já foi um jogador mais confiável. O Hugo Moura, que é mais aquele realmente destruidor de jogadas, marcador. Mas o Paulinho não vem tendo tantas chances. O Jair, às vezes é utilizado no time titular, às vezes não. Né? O Sforza, eu acho que está mais na porta de saída do clube se chegar alguma proposta para empréstimo e tal, do que qualquer outra coisa. O Matheus Carvalho, jogador jovem da base, começou bem e tal, mas as mais partidas que ele fez individualmente também fizeram a torcida pegar um pouco no pé. Então tem essa questão ali na zaga e na dupla de volantes, mas de resto, cara, é um time bem forte do Vasco. O Coutinho ainda não disse a que veio, apesar de ter acertado ali a sua permanência em definitivo. Assumiu, inclusive, a camisa 10 deixada ali pelo Payet. Mas ainda assim é o Coutinho, pô. Acho que muitos times do Brasil gostariam de ter o Coutinho. Então soma-se a isso. Um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Léo Jardim. 2 laterais bem decentes. O Lucas Piton já jogou mais bola, mas ainda assim é um lateral bem confiável também, né, na esquerda. Certamente ali um dos 5, 6 melhores, né, do futebol brasileiro na atualidade. 2 pontas em grande fase. E o artilheiro do Brasil na temporada, que é o Verratti. Pô, com todo respeito, não dá pra dizer que esse time aqui é ruim. Falta um banco que mantenha o nível das principais peças? Falta. Mas eu diria que o Vasco tem tudo para conseguir fazer um campeonato tranquilo, sabe? Sem ficar sufocado até as últimas rodadas. Tal qual foi o do ano passado. O Vasco não sofreu com rebaixamento até a última rodada. Né? E chegou a aspirar, quem sabe, brigar por vaga na Libertadores. Aí perdeu força ali na reta final porque os outros times foram disparando. Mas, cara, o risco matemático de queda pode facilmente ser afastado engatando uma boa sequência ali de vitórias. Porque, além de tudo, e apesar de todos os problemas, São Januário segue sendo um dos estádios mais difíceis de se vencer como visitante. Os ingressos do Vasco esgotam muito rápido, é muito difícil vencer o Vasco em São Januário. Então isso aí pode ser um alicerce grande aí para o time conseguir fazer uma temporada boa, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!